é esse que a gente não deu caneca. Eu falei, que é isso? Uma veio de encomenda para você, e dei a caneca. Perdi a caneca. Aqui eu tomo café todo dia, ó. Já tá velha, já, e não é tão bonita quanto a do Rio, né? Sobe essa aí que eu não vi. Deixa eu ver. Ah, essa aí é legal também. Eu tenho também. Então, a segunda que eu tinha era essa aí, só que ela era quadradinha, assim, igual essa. Que ela cai menos fácil. Mas olha, a do Rio é o calçadão de Copacabana, né? Isso, eu vi. E ela já tem até um trincadinho aqui, mas eu preservo. É bom, é objeto insubstituível, tem que guardar. Eu trabalho pedindo uma segunda caneca, meu Deus do céu. Foi bom, para meio entendedor. Eu fiz uma para a Direp, o curso da Direp foi feito aqui. Em todos os cursos pelo Brasil, eles estavam usando aquele copo da DEM, né? Aí eu conversei com o pessoal, o Hélio, a turma da Direp. Aí eu falei, cara, vamos fazer caneca. Eu já tinha a forma, né? Aí fizemos uma caneca bonita dessa. O Evandro já entrou aí? Não, ainda não. Sugestão para ele fazer uma com a jangadinha. O Evandro acabou de entrar. Isso. Aí acabou a gente faz um intercâmbio. O Evandro, demandas aí, viu, meu amigo? Já vai anotando. João Celso, a gente se fala todo dia, toda hora. Hoje eu já fiz várias demandas para ele. Mas agora ele quer caneca. Quem tem que mandar essa caneca é o Fernando Jorge. Mas eu já mandei. Essa eu quero uma. Vou separar. Vamos ver se não acabou. Se tiver duas, uma é do Evandro, outra é do Celso. Obrigado, meu amigo. Os dois Celso, Evandro Celso e João Celso. É verdade. Os dois Celso. O João Celso aqui é o nosso, como é que se diz? Ele é quem entra no grupo e bate de frente. É o debatedor, Para preservar, eu entro depois. Homem de coragem. Muito bem. Eu adoro ter alguém na frente também, mas geralmente não tem. Sim mesmo. Comigo é missão dada, missão cumprida, né? Isso aí. Um louvor. Aliás, eu acho que é um lugar bem... Ei, Ana, agora que eu vi a Ana aqui, colega de BH, eu acho que é um lugar bem confortável esse, me deu a missão. Oi. Ei, Aninha, já pô? Quinteiro está por aqui também, Alessandro? Acho que está com o microfone fechado. Geraldinho, acho que foi Geraldinho que entrou. Geraldinho entrou agora. Bem-vindo, Geraldinho. Oi, Lucimara, tudo bom? Tudo bem, que prazer recebê-lo aqui com o nosso grupo, muito bom. Quanto tempo, hein? Pois é, inteiro é... Bem-vindo. Curitiba, Alessandro ou Alexandre? Alessandro, eu era de Curitiba, agora estou em Itajaí, mas sempre estou com o pessoal de Curitiba aí. Bom demais. Está bem acompanhado nos dois lados? Exatamente, trabalhei com a Lucimara na DIGEP. Mas agora você está na área de repressão, né? Isso. Trabalho aqui nos portos do Paraná e Santa Catarina. Sim. Tudo bem. Tudo bem com a Alda também? Tudo jóia. Então, tá bom, manda um beijo. Vamos lá, então. Sabe que eu aposentei, né, Alessandro? Eu soube. Foi ano passado? Não, em junho. Alô? Você, em junho, você adquiriu por idade ou por tempo, Lucimara? Por tempo. Tempo. Tempo e idade, os dois juntos. Legal. Mas, eu adquiri em novembro do ano passado. Só que a tramitação dos papéis que eu precisava das certidões, etc. e tal, até sair a certidão, tive que pedir 4 vezes para o INSS acertar a certidão. Aí, quando fez a certidão correta, era fevereiro. Só que, devido à demanda do trabalho, não tinha como largar o trabalho, tinha muita coisa para repassar, etc. Então, deve sair só em junho. Em junho. Tá ótimo.
Bem-vindos, Eduardo. A expectativa nossa é que hoje, pela mudança de horário e a coincidência, que a gente tenha menos participação do que normalmente. Mas vamos ver, né? Eu, infelizmente, estou com um ruído adicional aqui, que estão fazendo uma buraqueira na minha rua. Acho que eles estão cavando trincheiras para a gente começar a entrar em guerra. Eu não sei quem. Deu uma obra aqui também, tudo fechado ali, porque tem uma obra enorme. Vocês conseguiram votar no sistema, no teste do sistema? Eu consegui numa boa pelo celular e mandou o código pelo Zap. Também eu consegui. Eu não consegui pelo e-mail, não consegui pelo Zap, não consegui pelo SMS, consegui pelo token, tá? Pelo certificado. Eu achei que houve sobrecarga e o sistema não suportou. Depois começou a funcionar bem. Eu acredito que sim. Uai, bom, se teve uma participação assim tão boa no teste, é um bom sinal, né? Pois é, exato. O pessoal entendeu, o pessoal entendeu direitinho para voltar no baiano? Jorge Amado, Ficou ótimo isso. Aliás, eu acho que a gente atropelou um pouco, porque eu vi que, Denise está aí? Eu vi que vocês tinham feito uma campanhazinha, né, para votar na chapa da Carolina de Jesus, e aí a gente, de última hora, teve a ideia do baiano, que inclusive é a mesma posição na cédula que a chapa Reconstrução Comunidade vai ficar. Aí soltamos de última hora, depois que vocês já tinham soltado. Vai dividir voto. Vai. Mas tá bom, eu acho que não tem problema. Não veio, foi com uma foto simulando, qualquer tipo de foto, né? Sim, achei. Não veio, eu achei porque até abria, colocar. eu acho que abria DS e DEM ao mesmo tempo. Seria bom para a gente, se tivesse a foto. Sim, seria bem interessante. Para a gente ver a posição, né, que vai sair, que vai aparecer, isso mesmo. E na chapa de Belo Horizonte eu não lembrava qual que era a minha, porque eu esqueci a posição. Licença, eu consegui, eu votei no Jorge Amado na primeira, aí na segunda tela não me lembro quem era a personalidade, mas aí eu fui pela direção que era a primeira, né? Se eles forem fazer assim um comparativo, nossa, quantos estão apoiando, eu espero que eu esteja lá no meu lugar certinho. Muito bem. Mas, Lucilena, no sorteio da chapa local, qual posição a nossa ficou em Brasília? Primeira. A primeira? Primeira. Em BH eu não lembro. Eu vejo. Acho que é a segunda, Mari. Obrigada, Denise. Quem me passou a informação foi Denise, porque eu tive um problema e não consegui participar. Acho que BH é a segunda, eu anotei. Legal. Então eu vou dar uma olhada aqui e te falo. Botei na primeira. Acho que era o Érico Veríssimo que eu botei. Só que se o Érico Veríssimo ganhar, tá? Eu vou impugnar porque tem nas 3 chapas, tá? Sim. A Carolina de Jesus também está geral em todas as chapas. Não. A Carolina impugnou também, agora só eles só mudaram a ordem, são os mesmos. O Ariano Suassuna está como suplente numa chapa, está como parlamentar na nossa. Outra, e assim vai. Ele é parlamentar. São personalidades polivalentes. Ele é parlamentar do Jorge Amado. Suassuna. Pessoal, Mari. Vamos começar. Vamos começar? Já tem um bom tempo a gente aguardando os colegas. Boa tarde a todos. Quer começar, Mari? Fique à vontade. Começo. Sejam boa tarde, colegas, sejam bem-vindos. Mais uma reunião aberta aqui da chapa, né? Lembrando, assim, os avisinhos bem iniciais antes da gente começar a falar, senão a gente esquece. Tem 2 coisas importantes acontecendo.
Uma é esse teste de votação, né, que a gente estava conversando. É super importante todo mundo entrar e testar, porque é dessa forma que a empresa vai ter o feedback para resolver os erros. Então, lembrando, fica aberto até hoje à meia-noite. E o outro evento importantíssimo é a nossa pesquisa, que a gente está fazendo, circulando. Estamos com bom índice de adesão e de votação. Lembrando que nem todos vão receber, né? A pesquisa é feita por amostragem, conforme a indicação do estatístico que a gente contratou. Então, tem cerca de 500 respondentes que vão receber a pesquisa. Quem receber, responde, por favor, e, obviamente, indicando que vai votar na gente. Com certeza. Vou falar nisso, Mari. Desculpa. Em que chapa você vai votar? Eu estou pensando em votar na chapa do Baiano, sabe? Uma chapa boa, viu? Que ótimo. Boa tarde. Chama Reconstrução com Unidade. Eu ouvi dizer que tem uma galera boa, bicho. Vou votar nela. Legal. Mas os temas hoje, para além da nossa confirmação de voto, né? Nós vamos falar de 2 temas aí que estão quentes. O primeiro é essa questão que gerou muita polêmica hoje, e ontem, né? E nos gerou também preocupação, e para mim, pessoalmente, uma certa angústia de ver a forma como nós, analistas, fomos tratados, que é a tal da emenda do PLP, né, 108, uma emenda apresentada pelo senador Petecão e que foi, vamos dizer assim, desancada publicamente no Senado. Vamos analisar um pouco o que aconteceu com isso. E depois a gente vai abordar também como está muito sendo divulgado por aí as RAIs que aconteceram, as discussões de modernização na Receita que foram levadas para as RAIs e para algumas outras reuniões, e a gente tem algumas preocupações em relação às informações que a gente recebeu, aí dizendo mais respeito à nossa vida profissional. Né? Quer acrescentar alguma coisa da primeira pauta, Jailson? Eu quero dar boa tarde aos colegas que estão aqui conosco, dizer que são bem-vindos e dizer também que fiquem à vontade. Pode escrever no chat, pode levantar a mãozinha, fazer pergunta, ponderar, sugerir, comentar livremente, que as nossas reuniões são feitas assim, nesse clima bem descontraído, respeitoso e onde todos podem opinar livremente. Sobre esse que eu chamei e reservadamente com alguns de um bicho de 2 cabeças, desculpem a brincadeira, mas é o que me pareceu ontem, o que aconteceu, e que, de um lado, a gente espera que a Diretoria Executiva Nacional faça o seu papel, de conduzir e coordenar um processo de negociação, tanto na administração quanto no parlamento, o que a gente chama de trabalho político, certo? Que aí compreende também o trabalho parlamentar, e de um grupo que se arvorou a fazer o papel daquele que não estava construindo e contribuindo como deveria, e que deu naquela realidade que nos deixou não só preocupados, mas, inclusive, com vergonha de como nós fomos tratados. De forma, Mari, que eu queria, e nossa intenção é que o Godinho, como futuro diretor parlamentar, é o nosso candidato, pudesse falar um pouco da experiência que ele viveu dias atrás, dentro do parlamento, e também desta realidade, e na perspectiva, Godinho, que a sua contribuição pode ser feita nesse momento, na perspectiva do que não foi feito e de como nós faríamos se já estivéssemos na DEM. E Mari, a outra contribuição seria a sua também, tá? De dizer como o trabalho paralelo não pode ser feito de forma desorganizada. Nós precisamos e devemos chamar os colegas para contribuírem, colegas do Brasil inteiro, mas de uma forma coordenada e bem orientada. Então, desta forma, Godinho comenta uma cabeça deste bicho e você comenta a outra, e desculpe, é uma brincadeira. Godinho, vamos organizar um tempo para a gente não exceder a 1h30,
Quando você acha bom para você falar sobre esse assunto, Mundial? Acho que uns 10 minutos, talvez um pouco 10 mais. Desculpa. Boa tarde, colegas. Estamos aí de novo para conversar, é sempre muito bom estar aqui com vocês, conversar é sempre uma coisa construtiva, sempre traz muita evolução para todo o nosso projeto, toda a nossa caminhada. Nós vimos, esse grande imbróglio que acontece. Espero, já eu esqueci de comentar, espero que isso não seja uma hidra, que a gente não corte uma cabeça e não apareçam duas. Verdade. Nós vimos o que aconteceu ontem, esse bate-cabeças com relação a esse PLP 108, tá? Onde nós deveríamos estar enxergando a nossa categoria organizada, armada, preparada, com planejamento sendo colocado em execução, com o esforço de toda a categoria espalhada pelo Brasil inteiro, como nós sabemos fazer, como nós sempre tentamos construir. Porque um projeto como esse, não pode ser levado ao tempo, deixar correr o tempo, como foi feito por alguns diretores, pelo menos publicamente. O nosso presidente da DEM, infelizmente, não está em grupo nenhum, então ele não se comunica diretamente. Não que nós tenhamos conhecimento, pelo menos, não sei se ele está em algum grupo mais privado, mas ele não se comunica diretamente com a base em grupo nenhum. Então, o que nós vemos são alguns diretores, os mesmos de sempre, comentando, não, fiquem tranquilos, porque a DEM está cuidando muito bem disso. Nós temos tudo organizado e tudo vai dar certo no final, como sempre aconteceu. Essas são as mesmas falas que nós ouvimos na época do PLP 68, em que nós chegamos a uma situação tão crítica, tão grave, em que a base acabou se movimentando e pressionando a DEM de uma forma que ela foi obrigada a acatar e trabalhar juntamente com contatos construídos espontaneamente por pessoas das bases, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, diversos locais, acabaram empurrando goela abaixo que a Diretoria Executiva Nacional precisava fazer alguma coisa e se fazer presente no Congresso com a parceria das nossas lideranças locais. Porque é das lideranças locais que sai o contato mais íntimo e mais franco e mais aberto com os parlamentares. Aqui em Santa Catarina, nós temos proximidade com diversos deputados, e a gente não se furta, nunca deixou de estar junto deles, tanto aqui na base, quanto em Brasília, e não só nas horas que nós precisamos disso, porque se nós nos tornarmos aquele visitante que só bate na porta na hora que precisa de uma xícara de açúcar e nunca convida o vizinho para tomar um café e oferecer biscoitos, na hora que a gente precisar da xícara de açúcar, ele não vai ter, ele não vai oferecer. Nós aprendemos isso com muito tempo, muito trabalho, muita dedicação aqui embaixo, aqui em Santa Catarina, e sabemos que em outros locais também se faz a mesma coisa. Nós convivemos com as lideranças políticas de todas as vertentes. Nós não temos uma cor partidária, isso é uma coisa que a gente sempre deve ter orgulho de dizer, embora nós também tenhamos que ter orgulho de dizer que nós temos um lado. Nós, como sindicato, como representantes sindicais, temos que ter o lado dos trabalhadores. E ao lado dos trabalhadores, nós temos que falar com todas as vertentes políticas. E ao descobrir que nós não temos uma interlocução funcionando hoje em dia no Congresso Nacional a partir das bases, nós levamos sustos, como nós levamos no PLP 68, que no afogadilho de última hora esteve Santa Catarina, o Geraldo esteve lá falando com a deputada Ana Paula, foi ao plenário, o pessoal de Minas Gerais conseguiu falar com lideranças que estavam coordenando aquele projeto, e hoje não está acontecendo isso, e nós estamos vivendo momentos muito críticos. O caso do PLP 108, ele simplesmente explodiu na nossa cara ontem com uma bomba, em que nós descobrimos que a DEM não tem interlocução nenhuma para ser mostrada para a base. O que aconteceu do relator ter dito palavras que nós sabemos de quais bocas saíram, quando ele cita aquele mantra que a gente sabe que é do Sindifisco, de que fazer qualquer modificação nessa questão de espaços dentro da Receita Federal é transformar o analista em auditor sem concurso público. A gente conhece muito bem isso, vem da boca do Sindifisco, e é a velha brincadeirinha do trem da alegria. O relator nunca poderia estar com essas palavras na boca sem ter o conhecimento do nosso lado da história. Se ele soubesse o funcionamento dessa casa e o tamanho do espaço que o analista tem, de fato, aqui, ele não teria dito isso assim. E se ele não sabe, é porque nós não estivemos no ouvido dele dizendo o nosso lado da história. Assim como não estivemos na época do PLP 68, assim como nós não estamos presentes nas lutas e nas preocupações com relação à reforma administrativa que está tramitando nos bastidores do Congresso. Eu tive há 2 semanas no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados.
participando de uma audiência pública da Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público, e eu estive lá como representante de Santa Catarina, participante do Fórum Estadual Catarinense em defesa dos serviços públicos, e nesse evento estavam diversas entidades representadas, muitas aqui de Santa Catarina, pelo Fórum, assim como outras de âmbito nacional. O Sindifísico Nacional estava lá com vários representantes, o único representante do Sindreceita era eu, e eu não era um representante da nossa direção nacional, eu era um representante do Estado de Santa Catarina como Fórum Catarinense. Conversando com as lideranças, com os representantes da Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público, que o Geraldo Lino conhece muito bem, é uma das frentes que luta efetivamente em defesa daquilo que é o serviço público, não só para os servidores, mas para a sociedade brasileira. A gente percebeu, inclusive na declaração da coordenadora da frente lá, que o Sindreceita abandonou o trabalho dessa frente, abandonou o acompanhamento no Congresso dos projetos que atingem o serviço público, abandonou o trabalho de cuidado e preocupação e luta contra uma reforma administrativa que, pelo que está se desenhando nesses bastidores do Congresso, é uma reforma que reformula o Estado brasileiro como um todo, atinge os 3 poderes, atinge as 3 esferas de governo, limita despesas com o pessoal, muda formas de contratação, cria contratações temporárias, reduz salário inicial de contratação de categorias, e nós não temos ninguém olhando para isso. Em uma conversa um pouco antes com a deputada Ana Paula, no gabinete dela, que nós fiquei bastante tempo lá batendo papo com ela, falando sobre os problemas da Receita Federal, sobre a nossa questão estrutural, que nós precisamos de uma cura. Eu defendo isso muito com as lideranças parlamentares com quem eu falo. A Receita não precisa de mágicas, não precisa só de questão salarial, só de questão, né, de plano de saúde, embora isso seja muito importante. A Receita precisa de uma cura. Ela precisa que alguém abra as portas dessa casa, olhe para dentro dela e veja os problemas estruturais que existem aqui, que atingem a sociedade de uma forma muito grave. A própria deputada tem representantes aqui em Santa Catarina, representados, né, base social dela, que está na dependência de serviços que a Receita Federal não consegue entregar por falta de estrutura. E isso foi conversado com ela, mas em meio a essas conversas, né, eu comentei que estava indo lá por questões da reforma administrativa, e ela pegou a lista de quem estaria participando no dia seguinte da comissão geral, que seria no plenário da Câmara, né, em que todas as entidades eram convidadas a participar, e havia, acho que, umas 40 entidades inscritas para participar daquele evento. Foi um evento livre, aberto, onde tanto parlamentares, né, o líder que estava lá construindo esse pseudo-reforma administrativa, o deputado Zé Trovão, com quem eu falei, que é uma das lideranças que estava relatando algumas dessas coisas, ela leu as entidades que estavam inscritas, diversas entidades de professores, de policiais, de fiscos estaduais, assim, de fisco nacional, e ela chegou ao final e disse assim, vocês não estão aqui nessa lista, por quê? E aí eu tive que dizer para ela, pois é, eu não tenho um porquê dizer, porque não é pelo nosso desejo que nós não estamos aí. Nós não estamos aí porque o Sindreceita deixou de atuar daquela forma de uma rede de contatos. E nunca soube, nesses últimos anos, muitos anos, incentivar que essa rede se desenvolvesse. Não se fala mais, quando Santa Catarina age, quando eu vejo, às vezes, Minas Gerais agir, São Paulo, outros locais, as pessoas agem porque elas sentem uma necessidade tão grande que elas vão lá atrás e chegam e batem na porta da direção nacional e dizem, escuta, tal coisa está acontecendo, vamos lá? Aí eles ainda têm a cara de pau de dizer, não, está tudo bem, fica tranquilo, está tudo em ordem. O geral não viu isso. Nem material para trabalhar no PLP 68 ele tinha, nós tivemos que mandar imprimir o nosso. Como é que um sindicato do tamanho da nossa importância, da nossa categoria, de uma categoria que é essencial para o funcionamento da Receita Federal do Brasil, que sustenta todo o Estado brasileiro, como é que nós não nos inscrevemos para estarmos presentes, falando numa audiência que era de todos, que todas as entidades estavam lá e nós não? Por que não? Porque simplesmente se virou as costas, se em si mesmou a Diretoria Executiva Nacional e disse assim, não, nós sabemos todas as verdades, nós somos especiais, muito iluminados, e nós só vamos pedir ajuda para vocês quando nós acharmos que é necessário. A gente não pode funcionar desse jeito. Eu não consigo me imaginar, se eu fosse o diretor hoje,
Como é que eu estaria em silêncio nos grupos nacionais, sabendo que tem tanta efervescência acontecendo no Congresso Nacional e tem tanta gente boa nas nossas bases que tem o que oferecer para que isso seja feito diferente? Se nós poderíamos ter chegado ao relator do PLP 108 e conversado com ele para que pelo menos ele tivesse uma fala neutra na hora de entender ou atender ou não aos nossos apelos, uma emenda que foi feita assodada, não sei se essa é a forma certa de fazer as coisas, eu entendo que não, tá? Mas nós precisamos reconstruir os nossos caminhos, abrir as portas novamente. E essas portas se abrem das bases. Essas portas se abrem daquele, né, fulano que ali em Florianópolis abre um espaço para falar com o senador Amin, do Godinho aqui de Joinville, que foi lá e falou com o deputado Zé Trovão, né, do Geraldo, que conversa sempre que precisa, a gente fala com a assessoria e com a própria deputada Ana Paula. Deputado Pedro Kizai, aqui de Santa Catarina, ele participa do grupo que está estudando a questão da reforma administrativa. Nós temos conhecimento, temos capacidade, temos vontade, e por que é que isso não vira uma energia boa para produzir resultados para a categoria? Porque algumas pessoas não querem, porque o diretor parlamentar, que deveria estar incentivando isso, não quer, porque a direção nacional não quer. Então, nós precisamos querer. Nós precisamos que projetos como esse sejam acompanhados desde o início, a partir da base, com a força de cada uma das nossas bases, dos nossos estados, das nossas cidades, regiões, porque é só assim que nós vamos ter resultado. Agora, eu não sei o que eles vão fazer. O prazo de emendas ainda está aberto lá, mas a maior oportunidade que era nós termos conseguido fazer um relatório neutro, que não nos prejudicasse e não agredisse ninguém, se foi, o relatório está lá. Pode ser emendado? Pode. Tem até o dia 24. Para apresentar emendas. Mas já é mais difícil. Vamos esperar mais tempo? Vamos esperar chegar no plenário? Aí só no milagre. Por que nós temos que precisar dos milagres? Por que nós não podemos trabalhar e construir a nossa estrada como nós sabemos fazer? É uma questão de querer. Eu acho que de conversa, né, Jailson? Passei do meu tempo. Não foi cravado. Godinho, você tem uma habilidade muito grande, concatena muito bem as ideias, foi uma boa fala. E antes de passar para a Mari, eu quero te dizer que na nossa reunião passada, de quinta-feira passada, eu liguei para a DEM e falei na nossa reunião, perguntei, precisam de ajuda? Não precisaremos de ajuda agora, porque nós temos 2 senadores para apresentar uma proposta, uma emenda. Mais adiante precisaremos de ajuda. Estamos aqui, disponíveis, dispostos. Tá? Assim como Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Pará, Paraná, há muitos colegas que podem contribuir. Às vezes a DEM, e aí é uma vaidade de não querer que outros que não, os pares e os diretores atuais possam ser destaques ou ser os protagonistas destas conversas, é que eles recusam nossas ajudas. E aí é que entra exatamente a fala que a Mari precisa pontuar, ainda assim, Mário, vale e faz sentido atropelar esse processo e fazer de qualquer jeito? Perfeito. Uma observação complementar, que se saiba, não tem nenhuma emenda do Sim de Receita lá a ser apreciada. Não tem, a informação... Ainda não, é verdade, não tem. Perfeito. E, pessoal, antes de eu falar, o Godinho, nosso candidato a diretor parlamentar, esqueceu de se apresentar. Então, nós vamos passar o vídeo dele, que é o apresenta muito bem, e depois eu falo, pode ser? Combinado, Mário, perfeito. A sua carreira, a nossa carreira, as nossas garantias, as nossas aposentadorias, os nossos direitos, salário, tudo isso é construído em leis que são feitas lá em Brasília. Mas isso começa muito antes, isso começa, na verdade, aqui embaixo, na base, onde nós precisamos ter a nossa interlocução política, precisamos construir o nosso diálogo, levar as nossas ideias e construir confiança. Isso é o que vai fazer de um trabalho parlamentar participativo, planejado, organizado e firme, com que nós possamos garantir a nossa voz em espaços que nós não ocuparmos, outros podem ocupar. E nós não sabemos o que essas outras pessoas vão dizer. Por isso que nós precisamos estar presentes, nos organizarmos para poder construir esse espaço de trabalho do Sim de Receita.
Eu sou Ronaldo Godinho, sou analista tributário desde 1993. Em janeiro de 1993, cheguei na Delegacia da Receita em Joinville e atuei por 27 anos na seção de programação e logística. Eu fui chefe dessa seção por 17 anos. Sou filiado ao Sind Receita desde o primeiro momento, quando chegou aqui em Joinville, lá por fevereiro, março de 93, o Sind Receita, Sindtem, recém-fundado. Participei do primeiro movimento grevista já em março de 93 mesmo, com mais de 40 dias recém-empossado e recém-filiado a um sindicato recém-nascido. Eu estudei administração pública na Universidade Federal de Santa Catarina e sempre participei dos fóruns sindicais, seja em Santa Catarina, seja a nível Brasil, CNRE, IAGN, sempre lutando em defesa da voz do analista tributário, da participação e das nossas garantias. Na Diretoria de Assuntos Parlamentares, nós queremos resgatar o espaço e o respeito que o analista tributário e o Sind Receita sempre teve dentro do parlamento e no meio da classe política. Nós precisamos, mais do que tudo nesse caso, de planejamento, de firmeza, de clareza, de objetividade, mas ainda mais da participação de todos. Um trabalho participativo nessa área política, ele é muito mais construtivo, pois em cada base, em cada espaço, em cada tendência política, nós encontramos ouvidos que precisam de confiança e de conhecimento para levar adiante as defesas daquilo que são os nossos direitos, nossa questão salarial, nossos aposentados, as aposentadorias, as pensões, o espaço que nós merecemos dentro do serviço público e especialmente dentro da Receita Federal. Nós precisamos defender a nossa categoria, estando presentes no parlamento, sendo referência, como sempre fomos. A chapa Reconstrução com Unidade nasceu da base e é voltada para a base. Nós somos a base, nós estamos aqui junto com você e nós queremos levar você junto conosco para a direção nacional no ano que vem. Nós queremos fazer com que o trabalho parlamentar, com que a voz do analista tributário chegue dentro da classe política, levando aquilo que é o nosso anseio, o nosso direito, cuidar da nossa verdadeira representação dentro do parlamento brasileiro. É isso que nós prometemos para vocês, é um compromisso. E nós estaremos juntos fazer esse compromisso ser cumprido. Fazemos questão disso. Vote Reconstrução com Unidade. O Sind Receita é nosso e vamos retomá-lo. Godinho, se eu tivesse dúvida de que chapa eu votaria agora, já teria decidido, viu? Mari, antes de passar a palavra para você, eu queria ouvir o colega João Celso, que levantou a mão. Pode ser? Claro, perfeito. João, por gentileza, João, fique à vontade. Não, rapidinho, é só sobre o que o Godinho falou, é que o pessoal da chapa da Silvia e do Thales estão vendendo isso como tendo sido, como foi, uma emenda apresentada, não pela DEM, entendeu? Mas mostrando que isso é um problema, porque não foi a DEM que apresentou. Quando eles não assumem que eles não apresentaram nenhuma que deveriam ter apresentado, entendeu? Aí, já para desviar da nossa chapa, eu botei aquele videozinho do PA conversando com a... Só para tirar dúvida, mas eu acho que a gente tem que bater em cima deles não terem essa interlocução e não terem apresentado nada. Perfeito, João. E é por isso que eu estou dizendo, em tom de brincadeira, que é um bicho de duas cabeças, porque é uma cabeça que não se movimenta para fazer o que deve e outra que se movimenta de forma aturdida, desengonçada e que produz tanto efeito como aquela outra que não está fazendo nada, porque são desencontradas e vão em direções que, inclusive, pode não ser, como de fato não é, o interesse da categoria. E aí Mari vai, inclusive, falar dessa segunda cabeça. A primeira, Godinho falou, e disse como agiria, e o vídeo é muito claro. Agora a Mari vai falar da outra cabeça que se movimenta de forma atabalhoada. Perfeito. Obrigada, Jailson. Desculpa. Pessoal, eu acho que o Godinho esclareceu muito bem o problema dessa nossa DEM, que é reativa. A primeira ação da DEM, que eu acho que é importante que nós presenciamos, foi a da DI 4616, que foi logo no começo do mandato deles, e a gente viu, sabe, que eles só passaram a agir por reatividade, depois que foram pressionados pela base, por delegacias sindicais, a atuar, a ponto de que alguns diretores, logo no começo da DI, diziam, fiquem tranquilos, está tudo sob controle. Então, essa prática de não agir, só agir
só reagir quando a coisa já está degringolando é a prática normal, não se esperava nada de diferente agora, e acaba tendo esse tipo de problema que o Godinho levantou. O que acontece quando você tem uma diretoria que age assim? É natural que alguns colegas se prestem e falem, não, então vamos resolver, vamos tomar aqui as rédeas e vamos resolver o problema. Essa tentativa de resolver os problemas da DEM vem desde lá da ADI 4616. Essas tentativas, né, de colegas se organizar para resolver o problema dessa inação da DEM. Mas vamos nos ater especificamente a esse que nós estamos conversando agora da emenda aí do projeto de lei 108, que começa essa questão, volto só um pouquinho no começo do ano, quando esse problema começa, que foi ainda no CNRE, quando um grupo de colegas, e alguns bem com a melhor das intenções, tentaram criar uma tal de comissão parlamentar. E o objetivo dessa comissão parlamentar era justamente reunir pessoas para fazer esse trabalho parlamentar que ou não estava sendo feito ou estava sendo mal feito. Qual foi a posição de diversos colegas das nossas bases, inclusive das nossas delegacias sindicais? Vários apoiaram a iniciativa, falando, não, realmente nós precisamos fazer isso, e nós tivemos vários outros que se colocaram contrários, dizendo o seguinte, nós só podemos criar qualquer iniciativa de atuação se essa iniciativa for coordenada pela direção nacional, pelo diretor parlamentar que lá está, e se nessa comissão tiver a presença da direção nacional coordenando. Por quê? Para não corrermos o risco de atuar de uma forma descoordenada, podendo, inclusive, prejudicar a categoria. Bom, depois de uma longa confusão, essa comissão foi aprovada pelo Conselho Nacional, nunca foi implementada de fato. Por quê? Justamente porque a diretoria nacional, que tinha assento na comissão e tinha lá o papel de coordenar, não indicou ninguém e não se dispôs a fazer o trabalho. Ou seja, a mesma inação de que lhe é habitual foi usada para não integrar essa comissão parlamentar. Resultado, alguns colegas saíram agindo por conta própria. Usaram seus contatos parlamentares, até aí tudo bem, e chegaram ao ponto de apresentar essa emenda ao senador Petecão, como a gente viu que o Paulo Antenor fez ontem. Qual foi o resultado? Foi exatamente o resultado que a gente temia que acontecesse quando nós fizemos a crítica, aquilo que a gente chama de inobservância da institucionalidade, ou seja, tem coisas que quem tem que fazer é a DEM. Mas, gente, ela não faz, Mari. Então, qual que é o nosso papel? É pressionar para que ela faça. É nos colocar à disposição, como o Jailson fez, para que ela nos chame para fazer. Nós estamos aqui, nós temos expertise, nós temos conhecimento, nós temos contatos nas nossas bases. Ela tem que nos chamar para fazer, chamar a nós, que eu digo as delegacias sindicais, orientar como fazer, então a gente vai fazer. E na hora da finalização, quem deve estar lá? A própria DEM, com o seu presidente, com o seu diretor parlamentar, com seja quem for, porque são eles que têm que representar a categoria. Isso se chama institucionalidade. Ela não pode ser quebrada. E qual que é o risco? Acontecer o que aconteceu ontem. Quando um erro foi corrigido com outro erro, que foi a apresentação de uma emenda mal redigida, né, que acabou naquilo que nós vimos. Nós acabamos humilhados com aquela fala maluca do relator, que também não tinha sido contactado para que o trabalho político parlamentar fosse feito, as coisas estavam desalinhadas e deu naquela catástrofe, né? Depois a gente soube, já vou concluindo, que a própria Receita ficou muito, a administração, insatisfeita, porque não participou do processo, não sabia daquilo. A gente tem convicção também, até pela própria fala lá do relator, que o Sindifisco influenciou naquilo. Então, vejam o caos que virou.
qual teria sido a solução? Exatamente essa que o Godinho apresenta, não é? Que a DEM tivesse nos convocado o conselho que fosse, as delegacias sindicais, para fazer o trabalho coordenado por ela, que institucionalmente representa a categoria e deveria estar lá. Então, pessoal, esse é o tipo de problema que você resolve criando um outro problema. E aí são o monstro de duas cabeças que o Jailson coloca. Lamentável o que aconteceu. O que a gente acha que vai acontecer? Agora, vindo bem para o universo eleitoral, muito provavelmente a direção nacional vai aparecer com alguma emenda até o dia 24 e vai apresentar. Ou seja, eu vejo aí, inclusive, um problema nem sei bem qual seria a palavra aí, mas vamos dizer assim, uma armadilhazinha aí para que o pessoal aí da outra chapa, o Paulo Antenor, caíssem, porque é bem provável que eles ainda apareçam com alguma emenda e vamos esperar que ela seja boa e que dê tempo, porque, novamente, estamos, né, nos 45 minutos, quase já na prorrogação da situação. Então, é isso, gente. Eu acho que esses 2 pontos deixam bem claro o que a gente pensa e qual é a solução que a gente oferece para isso. E, Geraldo, que está inscrito, Geraldinho, já te passo a palavra, então, por favor. Obrigado, Mário, obrigado, Jailson, né? A gente faz de tudo para preservar a institucionalidade. A gente faz de tudo para dizer, DEM, por favor, nos coordenem. O Jailson fez uma ligação, diz, a gente pode ajudar. Olha como é. Então, mas me estranha muito a ausência completa de trabalho. Isso nos estranha, porque isso remete ao PLP 68, em que a gente via das lives a DEM jogando a toalha, não tem mais o que fazer. Como não tem mais o que fazer? Aí eu lembro que a Lúcia do Distrito Federal, Jailson da Bahia, Denise de Palmas, Fernando Jorge do Rio de Janeiro, entre outros, tá? Me perdoe se eu esqueci algum nome, nos mandamos para Brasília, vamos fazer o corpo a corpo lá no parlamento e tentar salvar a categoria. Mas a gente queria ser coordenado, a gente queria ter material, ter organização, porque quando o senador lá, o Eduardo Braga, do Amazonas, nós temos diretor da DEM que é do Amazonas, como é que ele não foi contatado, trabalhado, conversado, para saber da realidade da Receita Federal? Porque o que veio de ali, seja de estranho, até para deixar os colegas bem nivelados nesse PLP 68, né? Eles incluíram lá um parágrafo no artigo 209 do CTN que não existia lá, restringindo o conceito de autoridade fiscal, visando nos prejudicar lá no futuro. Lá no futuro, a gente vai ter que fazer um contorcionismo para dizer que a gente está lá. Então, e aí vira mais uma fonte de conflito. Não está lá e não atrapalha não estando lá esse conceito, porque esse conceito já estava sedimentado, ou seja, a autoridade fiscal é a autoridade que age em nome do fisco. Então fiquei muito preocupado com a fala do senador Eduardo Braga, porque mostrou que não sabia, ou seja, que não sabia nada do assunto, porque achar que aquele dispositivo nos transforma em auditores está muito longe de qualquer realidade possível, é sinal de desconhecimento. E nós temos gente da diretoria lá do Amazonas, que poderia ter visitado, só que como o Godinho fala, né, trabalho parlamentar a gente não começa quando precisa, a gente começa bem antes. É obrigação nossa, tá visitando, tá conversando, tá explicando os problemas da Receita Federal, e que a Receita Federal é parceira, e o Sindicreceita também, né, para melhorar a administração tributária. Essa é a nossa abordagem sempre aqui em Santa Catarina, e sempre que a gente pode falar com outros parlamentares de outros estados. Então eu diria, não fosse Jailson, Denise, porque a Denise, quando nós fomos lá fazer um trabalho de sistematização do estatuto, ela marcou uma visita com um parlamentar que era uma das lideranças do Congresso Nacional, e levamos quem? Levamos a DEM junto, porque a gente entendia que era o papel deles, embora eles resistissem, né, era o papel deles organizar e coordenar o trabalho. Agora a gente tem um diretor parlamentar que
segundo o vídeo que eu ouvi lá, né? Você quer saber o que é o PLP 108, ou seja, tá por fora das coisas que acontecem na sua pasta. Nosso diretor Godinho, ele vai sempre saber o que afeta o analista tributário. Porque não é ele que vai saber, é a exigência desse colegiado, desse grupo, do nosso presidente, da nossa vice-presidenta, que vão dizer, gente, o analista é a nossa prioridade. Então, é isso aí, pessoal. Eu fiquei entristecido com o que houve ontem e mais entristecido de não haver sequer mais um parlamentar no Senado trabalhado para nos apoiar. Tá? Foi um quadro triste. Perfeito, Geraldinho. Muitíssimo obrigado por sua contribuição. E eu agrego uma outra preocupação. O Eduardo Braga é dito especialista em direito tributário no Senado Federal. Se ele tem estas convicções formadas ao longo desse tempo e desses contatos que não são conosco, difícil vai ser reverter esta realidade, tá? E, mais uma vez, eu vou dizer que o pior remédio seria se dependêssemos de uma emenda de plenário. Se ouvirem falar em emenda de plenário, aquela dos atrasados, que chega na última hora, a chance de sucesso e de qualquer mudança é remotíssima. Remotíssima. Temos que fazer o trabalho prévio, temos que ter os contatos e as discussões muito antes, para quando chegar a hora, a gente não ser surpreendido como fomos ontem. Nós não temos emenda dos analistas tributários e a que tínhamos era um desastre. Mari, deseja complementar? Não, acho que esse tema ficou bem, né, registrado o que pensamos, o que faríamos. Perfeito. Godinho. Você citou essa questão do senador Eduardo Braga, né? As falas dele demonstrarem que ele não tem recebido contato da nossa categoria, esse é o meu sentimento também. E aí eu trago como exemplo, Geraldo, me ajude, por favor, nós passamos por alguns anos aqui em Santa Catarina com uma grande dificuldade de falar com o então deputado Décio Lima. Ele mal nos recebia por poucos minutos, sempre com um tratamento bem seco, objetivo, assim, sem muita atenção, até que por muita insistência, por falar com muitos outros parlamentares na volta, por levar as nossas razões, por mostrar quem nós somos, quais são os nossos princípios, quais são as nossas ideias e o que a gente deseja do serviço público, ele nos ouviu, nos abraçou. Hoje ele é presidente do SEBRAE, muito bem conceituado ao nível nacional, e é uma liderança muito próxima do presidente da República, e ele é uma parceria hoje inestimável para nós, dentro do governo, dentro do parlamento. A esposa dele, a deputada Ana Paula Lima. É uma construção de tempo, você não pode chegar na última hora e falar com alguém que está ouvindo, sabe lá há quanto tempo, a história do outro lado, e querer que a sua história convença a pessoa, naquele momento do desespero, de que ele tem que atender aquilo que você está pedindo. Você precisa mostrar quem você é e construir a sua história junto com os parlamentares. Não tem como fazer diferente. O resultado nunca vai ser bom se fizer diferente. É isso. Perfeito. Ótimo. Obrigada. Eu sou Cristina, também está com a mão levantada. Ótimo. Vamos ouvi-la, Mari. Cristina, fique à vontade, viu? Cris, seu microfone está fechado. Agora sim. Seguinte, gente, eu estava aqui pensando, né? Eu peguei o bonde andando, eu bobeei, estava aqui num outro assunto importante também, mas eu não peguei o começo da conversa. Agora, o final, eu peguei, que é a DEM precisa estar junto e a gente precisa se organizar com umas DSs para pressionar a DEM, né? Nesses casos mais dramáticos, especialmente. Exato. Agora tem uma coisa, na época da ADI, eu não estou me lembrando exatamente como foi a passagem do tempo. Agora, nesse caso aqui, eu não vi comentário nenhum nos poucos grupos que eu participo, mas que tem gente, inclusive, né, daqui dessa chapa renovação, eu não vi ninguém falando da urgência disso, do perigo disso para nós. Então, eu acho que alguém observou que tem alguma coisa causando muito risco para a gente,
já tem que botar a boca no trombone, gente. Abrir a boca e falar, olha, precisa fazer isso e isso, mas isso em público, né? Nos vários grupos, para que aí a gente possa fazer pressão. Porque o Petri estava lá para fazer a pressão dele. A gente aqui estava sabendo, falou, ofereceu para ele, mas não divulgou. Pelo menos eu não vi, tá, gente? Nos grupos, poucos grupos que eu participo, eu não vi. Então, eu acho que isso tem que fazer, botar a boca no trombone e gritar. Assim como ainda tem as outras ameaças que estão pairando lá no Congresso, a gente tem que gritar, porque se esperar essa DEM falar alguma coisa, fazer alguma coisa, não vai mesmo. Vai ter que vir da gente, da base. É isso. Verdade, Cristina. Oi? O Fernando está escrito. Obrigado, Cristina. Verdade, você tem razão. Temos que criticar, temos que oferecer ajuda, e se não for aceita, temos que pressionar. Fernando, por gentileza, Fernando, está com a palavra. Boa tarde a todos, eu sou Fernando Jorge, sou da DESC Rio de Janeiro. É só para complementar, quer dizer, a reforma tributária, na verdade, vai ser constituída de uns 30 e tantos PLPs. É um processo complexo, demorado, e vai redundar lá no final na unificação, possivelmente, de tributos. A gente tem avisado, eu me lembro até hoje do Geraldinho falando no CNRE, que nada era feito, ele foi criticado, não era do temperamento do Geraldinho agir daquela forma, falar daquela forma, ele foi bastante decisivo, ou a DEM assume o papel de coordenar ou entrega o boné. Isso lá em dezembro de 23, se eu não me engano, ou 24, foi dezembro de 23. Nós estamos avisando, mas se a estrutura não se move, fica difícil, porque a DEM concentra, ela é uma tendência política de concentração financeira e política e de conhecimento que dificulta a formulação de análise e de soluções. Ele afasta a estrutura sindical, que somos nós, DS, SEDES e a própria base, e isso dificulta a formulação de soluções. Agora a gente faz o aviso, só que fica difícil para a gente. Entendeu? Há uma coisa que a Mari firmou, e nós levamos isso, que as soluções também não podem ser mágicas. Não existe solução sem trazer a DEM para a coordenação. No PLP 68, nós fizemos o que foi possível, nós estávamos com o relator de manhã, e ali o governo e o Congresso entendiam que aquilo era, como é que ele chamava? Você estava sequestrando as competências da Receita para o cargo do auditor. Era esse o entendimento do governo. Mas quem sentou, por último, para negociar foi a DEM, que a DEM nos representa institucionalmente. Ela negociou daquela forma. Então, a gente faz o que é possível, avisa conforme for possível. A gente depende da pouca condição que essa estrutura sindical que está sendo esvaziada tem, que são as DS e os 7, e a gente continua trabalhando e dizendo, olha, o caminho é esse. A DEM tem que coordenar, gente. Não dá para ser voluntarioso e fazer coisa maluca. Eu não posso pedir a um senador, expor o senador, uma emenda, sem conversar com o relator. O próprio senador falou, converse com o relator. Ninguém fez isso, gente. E que o Jailson colocou, se for emenda de plenária, ela não foi negociada, não está no relatório, acabou. Nós não temos mais condição. Isso é só um de 30 e tantos problemas que a gente vai ter daqui para diante. É isso. Obrigada, Fernando. E ainda expôs o senador, né, Fernando? Porque ele passou vergonha lá, né? Foi. E é um aliado, realmente é um aliado nosso. É um aliado. Ele tem que, ao fim, dizer que não era especialista da área, né? Bom, Mário, esse tema eu acho que a gente passou a mensagem de como nós pretendemos trabalhar de forma ordenada, buscando apoio de delegacias, de sedes, dos colegas de Rio, São Paulo, Minas, Bahia, de todos os estados. Quem puder contribuir, vai contribuir, porque não faremos esta barreira de que as pessoas não possam contribuir com o processo. Cada um, dentro da sua área de competência, pode contribuir. 22 colegas na DEM é pouco para o tamanho do trabalho que a gente tem pela frente e para os desafios que temos. Não pretendemos ser a última voz sobre qualquer assunto. Queremos a contribuição e a participação de todos os estados, independente de opção política interna ou externa. Todos podem contribuir, todos devem contribuir, porque a carreira dos analistas tributários e analistas tributárias, é de cada um de nós e de todos nós ao mesmo tempo.
Perfeito. Vamos mudar para o segundo tema, Mari? Vamos para o segundo tema. Eu vi a Lucimara. Lucimara, você quer ainda falar sobre esse tema, por favor? Não, é um tema um pouco fora, mas é que, como está sendo feito o teste hoje, foi interrompido, a comissão eleitoral mandou a notificação lá, número 30, por problemas no sistema foi interrompido e retornará amanhã, a partir das 10 da manhã, e ficará aberto até o dia 22, 19, 20, 21, 22, 10 da manhã. Perfeito. Vamos reforçar, depois a gente faz uma notinha lembrando o pessoal, e que é super importante continuar os testes. Obrigada por trazer essa informação. E vamos para a segunda pauta? O segundo tema é a RAI, que aconteceu recentemente na Receita Federal, e todos conhecem o que é a RAI, e alguns aspectos que foram abordados na RAI, certo? Um deles, o primeiro deles, na verdade, na ordem eleita pelos gestores para debater, foi promoção da conformidade tributária e aduaneira. Mari, não sei se está aqui agora uma colega de Goiânia, ela é alguém muito preocupada sobre esse assunto, debate, eu sei que já debateu com a DEM, ele já debateu com tantos outros colegas, a Denise me disse que ela estaria disposta a fazer alguns comentários à luz do que ela conhece e da perspectiva crítica, inclusive, para o cargo de analista. Eu estou procurando aqui, ver se está aqui. Como é o nome dela? Denise, Rose, salvo engano. Rosângela, Rose... Se ela tiver, eu já passaria para ela fazer essa avaliação, que poderia, inclusive, contribuir. Deve ser, é você, Rosângela, é você? Rosimeire Martins, pode ser, eu não sei o nome dela. É a Rosimeire, Martins. Rosimeire, você nem está inscrita, vai ser inscrita de ofício, se você quiser. Tá aí ela. Eu gostaria de ouvir os seus comentários sobre esse processo, se houver crítica, fazer crítica, inclusive da exclusão dos analistas tributários neste processo, e a partir dos seus comentários a gente toca os outros itens e contribui também sobre esse assunto. Muito obrigado por sua participação e fique à vontade. Boa tarde, eu sou Rosimeire, trabalho na Delegacia de Goiânia, está me ouvindo bem? Sim, Rose. Tá, trabalho na Delegacia de Goiânia, mas trabalho desde 2003, quando foi criado o trabalho de monitoramento de grande contribuinte. Foi criado na época para delegacias, né? Nas delegacias, o trabalho de monitoramento. E então eu estou há 21 anos, mais ou menos, dentro do trabalho de monitoramento dos grandes contribuintes. Eu entrei agora, tá na reunião, então eu não sei exatamente o que vocês podem... vocês estavam discutindo, mas eu tenho, e passei uma vez para a Denise, alguns pontos de vista que eu gostaria de colocar sobre esse trabalho de conformidade. Veja bem, com 21 anos de experiência no trabalho do monitoramento de grande contribuinte, e hoje você tem uma realidade na Receita Federal que a conformidade é o carro-chefe, digamos assim, até do que fiscalização, onde eles perceberam que todos os projetos de conformidade, hoje é a tônica das administrações tributárias, né? Então, a parte de monitoramento de grande contribuinte, ele nada mais é do que um aspecto de conformidade para os grandes contribuintes, mas hoje não existe só isso para os grandes. Vocês viram aí o projeto de sintonia, que não são para os grandes, né? Grandes que, na verdade, chama diferenciados, né? Então, você tem aí a sintonia, você tem a portaria do projeto de consenso, você tem uma lei que é o de devedores contumazes, tudo isso é uma abrangência para a conformidade. Eu comentei com a Denise, esses dias, eu não sei se vocês viram, divulgação no Valor Econômico em jornais de circulação, depois daquela operação que teve... Como é que é o nome da operação aí? Que pegou os... Carbono. Carbono.
que a Receita saiu tanto, o Haddad falando tanto, né, e tudo na importância do papel da Receita e tudo mais, logo depois disso saiu divulgação, inclusive, de trabalhos de conformidade que a Receita tem feito, e fala dos grandes contribuintes. Bom, então, gostaria de fazer um parêntese. Na importância hoje que é o trabalho de conformidade, e aí eu não vou dizer só de grandes contribuintes, o trabalho de conformidade, esse sim é um ponto em que o analista tem que crescer. E aí eu já entro dizendo um ponto específico. No passado, quando eu entrei, éramos, por exemplo, uma equipe local em cada delegacia. Aqui, por exemplo, tinha eu de analista e um colega auditor. Na época, isso tudo eu já reportei para a DEM, na época o Schettino, depois o Alexandre Magno. Tínhamos uma portaria que criou o monitoramento do grande contribuinte. Bom, essa portaria tinha que nas equipes, deveriam ser constituídas as equipes locais, tá? Constituídas por servidores da carreira, ok? Depois essa portaria foi alterada, depois eu tenho todos os históricos, tá? Todos. E depois essa portaria foi alterada e quando o trabalho deixou de ser local, uma equipe local em cada delegacia, passou a ser regional, como existe hoje as equipes regionais, isso aconteceu muito tempo atrás no monitoramento. Quando mudaram a portaria para regional, que equipes regionais, tiraram o artigo que dizia que os servidores tinham que ser da carreira. Tirou. Bom, e aí ficou solto, não falava mais. Só que daí, portarias depois, e aí veio o fatídico mapeamento de processos, foi um desastre total para o monitoramento de grandes contribuintes. Estou dizendo monitoramento de grande, porque existe uma portaria de monitoramento de grande, mas leia-se hoje trabalho de conformidade. Né? Então, assim, nessa época em que alteraram essa portaria, tiraram essa questão e veio o fatídico mapeamento de processos, em que tentou mapear atividade por atividade do monitoramento. E essas atividades por atividade, que quem fez não sabe nada do trabalho, mas era uma pessoa dentro da Comac que era completamente sindicalista, deixou poucas das atividades para o analista. E na época eu questionei, fiz um documento por escrito, assinado por mim e por um auditor que trabalhava comigo, e questionamos a Comac. A Comac respondeu que não. Eu mandei isso para o então coordenador da Copave, que era o Sérgio Messias à época, que foi delegado em Goiânia, que sabia que eu trabalhava, disse, olha, eu não posso fazer nada porque isso é a Comac que tem que definir. Resumindo a conversa, pelo mapeamento, muitas atividades tiraram, inclusive notificar o contribuinte, para dizer para ele o que é um monitoramento. O que é? Se você pegar a portaria, vai dizer o que é. São trabalhos... É porque eu tive que mudar de sala. Eu mudei de sala, vocês me desculpem aqui, porque minha sala tinha mais gente. Tinha mais gente na minha sala. É um bate-papo mesmo entre nós. Tá. Porque tinha mais colegas na minha sala, eu não podia falar lá. Aí eu vim para uma sala que tem só analista. Então é o seguinte. Deixa eu ver que eu me perdi aqui. Bom, então na época do mapeamento foi um desastre total. E na sequência disso, todas as portarias que saíram não falavam mais de quem compõe o quê, certo? Então eu fiquei esses 21 anos em que, na verdade, eu só sei de mim, não conheço outro analista. Na época do mapeamento procurei, não existia. Na época que eu mostrei para o Alexandre Magno todas essas mudanças em portaria que não mais tratava do analista, tive problemas para fazer cursos e cursos, só para vocês terem noção. Primeiro curso do contágio, eu fui instrutora aqui na delegacia, e assim, foi um problema, tá? Então, assim, sempre que tinha treinamentos e tudo, designava auditor, e aí era um problema. O próprio manual do monitoramento não podia ser acessado por analista, eu criei problema até que eles me colocassem. Resultado, só tem eu e eu mesma. Então, por exemplo, para fazer teletrabalho, eu teria que preencher o PGD. O PGD não consta atividade de monitoramento para analista.
E aí o chefe falou, não, então você faz um PGD, põe outras atividades. Eu disse, outra atividade eu não ponho, eu só ponho se for o que eu faço. Então eu não faço PGD, não faço teletrabalho, não faço PGD e continuo fazendo a minha atividade, que é hoje supervisionada por um auditor na carteira de contribuinte. Vou finalizar aqui. Qual é o meu ponto de vista? Tanto dentro do monitoramento de grande contribuinte, como na conformidade em si, aí vem Confia, projeto Confia, vem o projeto do Sintonia e tudo mais. Tudo isso, hoje, o analista precisa crescer dentro desse trabalho. E esse é o trabalho hoje que está no auge na Receita. Ninguém está querendo correr tanto atrás de autos de infração. Óbvio que eles nunca vão deixar de sair, de fazer isso. Mas a conformidade é o que sai na imprensa dizendo, olha, a Receita arrecadou tantos bi. E falando que foi de conformidade, que na verdade nem foi. Mas o seguinte, as atividades de conformidade, seja transação, seja o projeto de Sintonia e tudo, é o foco da Receita e das administrações tributárias. E vou fazer mais uma outra informação que eu passei para a DEM também. Prestem atenção no regimento interno. Quando, desde lá de trás, e eu fiz isso por escrito, encaminhei a DEM, quando a Receita disse vai ter 6 DEMACs. Hoje, como você tem? Hoje você tem 10 equipes regionais de grandes contribuintes. 10 equipes regionais, uma por região fiscal. Só que as carteiras de contribuinte, elas são nacionais. Então, para quem não entende, eu vou dizer assim, hoje a primeira região fiscal, nós trabalhamos carteiras de contribuintes, educação, defensivos, água e esgoto, certo? Outra região está com saúde, eletricidade, bom. Essas carteiras são carteiras por setor econômico, por segmento econômico, que tem os grandes contribuintes do Brasil todo. Então, você tem um auditor que é o supervisor da carteira, que na verdade é quem faz o trabalho desse contribuinte, dessa carteira, desse segmento. E o que ele faz? Ele identifica distorções nesse contribuinte, distorções de comportamento, distorções de arrecadação, distorção, você escriturou e não declarou, ou você declarou suspenso algo que há outro entendimento na Receita, ou você declarou e não pagou, inclusive pagamento. Conformidades de obrigação principal e acessória. E se tiver sonegação no entendimento da Receita. Então, isso é conformidade, é você acionar, você pedir esclarecimento para o contribuinte, etc. e tal. Tá, então hoje, por carteira, por segmento econômico, em 10 regiões. Qual é o futuro com o regimento agora, que está saindo? E eu alertei isso. Vão ser 6 DEMACs. 6 DEMACs no Brasil. Essas 6 DEMACs vão cuidar de 2.000 e poucos grandes contribuintes. Por carteiras, vai continuar carteiras nacionais. Vão ser 6 DEMACs, não vai ter na primeira região fiscal. Então, 6 DEMACs vai concentrar todas as carteiras dos grandes contribuintes, que vão representar 50% da arrecadação federal. Então, eu quero que vocês percebam que 6 DEMACs, o poder de um DEMAC, de um delegado de DEMAC, poder de 6 delegados de DEMAC é o poder de 50% da arrecadação. E se vocês, não sei se vocês tiveram conhecimento disso, as DEMACs vão ter estrutura completa. O que é isso? Ela vai ter fiscalização, seleção, cobrança. Aí cobrança vem parcelamento, papapá. Vai ter uma estrutura completa, inclusive atendimento. Então a DEMAC, eles dizem assim, vai fazer cabelo, bigode, sobrancelha, cílios, ou seja, vai fazer tudo a DEMAC, certo? Então, o poder de um delegado de DEMAC é fazer dossiê, fiscalizar, cobrar, fazer tudo. Essas DEMACs vão trabalhar, esses 2.000 e poucos contribuintes, todos os processos, tudo. Então, tudo que está na delegacia lá com a Denise, que ela trabalha de compensação,
que for um grande contribuinte, vai sair dessa delegacia normal, que vai ser uma delegacia de fiscalização, uma delegacia de compensação, e vai para a DEMAC. Então, a DEMAC tem uma estrutura completa de uma delegacia de atendimento à fiscalização. O que vai sobrar nas outras regiões fiscais que não forem DEMAC? O resto dos 50%, certo? O resto, com todos os processos de todo esse resto de contribuinte, com todos os processos, sem seleção, porque a seleção vai concentrar numa DERIS nacional. Então, o que é um delegado de uma delegacia? Eu vou falar baixo, porque eu estou do lado do gabinete. O delegado de uma delegacia que é dentro de uma região fiscal que não é mais DEMAC. Ele não tem poder que eu digo, entendimentos de risco, mas ele tem processo de execução. Processos, vai ter processo. Tá. Então, a concentração das DEMACs é concentração de arrecadação e concentração de poder. E aí eu faço uma ressalva aqui. Se uma DEMAC vai trabalhar os grandes, nós, analistas, vamos abrir os olhos. Eles vão querer concentrar o máximo possível nas DEMACs de auditor. E eu, como sou da equipe da COMAC, do SEMAC, né, hoje é SEMAC ainda, sei por quê. Porque diversas reuniões já fizeram e não tem nenhum dos escopos deles analistas. Bom, só tem eu, até onde eu sei, no Brasil. Há 20 e poucos anos, antigamente tinha, inclusive aqui em Goiânia tinha, e depois disso ficou. Então, é o seguinte, eu faço uma ressalva na importância do trabalho da conformidade, e aí não só do grande, a concentração de 50% de arrecadação em 6 DEMACs, onde possivelmente concentrará os maiores processos, os maiores débitos, os maiores créditos, tá? E a força de uma delegacia dessa, que possivelmente, até onde eu vi, a COMAC montando as equipes, de preferência auditores. Era o que eu tinha, acho que falei demais. Muitíssimo obrigado por suas exposições. Eu acho que fica claro, Mari, do processo de reestruturação da Receita, da importância de a gente abrir espaço para os colegas que têm conhecimento técnico e vivência, nunca descartar isso. E um outro aspecto que é muito importante, Rose, é que este debate precisa ser feito com os colegas analistas. Ninguém na diretoria executiva nacional pode se compreender ou se arvorar de querer ser o senhor destes processos todos e das decisões da categoria. Isso enfatiza muito bem o que a gente pensa, e foi importante seu depoimento. E não só isso, Mari deve estar aí escondidinha. Estou aqui, deixa eu me... Mari, há um aspecto interessante, que sendo esta a realidade, além de agir do ponto de vista crítico, a gente tem que se preocupar para que os colegas possam estar envolvidos nestas mudanças. Sim. Você agrega mais algum comentário, Mari? Além de agradecer muitíssimo a Rose ainda pela contribuição dela. Reforçar o agradecimento, né, importantíssimo. E quando a Rose começou a falar e descreveu como o processo foi feito, a primeira coisa que eu me lembrei foi que eu estou chamando de aula do Jefferson de segunda-feira, onde ele falava exatamente sobre isso. Ele falou mais da aduana, né? E agora a Rose traz a mesma situação em que a gente foi relegado nas mudanças, principalmente dessas normas infralegais, e a gente foi sendo retirado, né? É exatamente o que a Rose descreve, é um exemplo prático daquela teoria que ele trouxe para a gente. É impressionante, né? E Mari, não foi por falta de aviso, né? Não foi por falta de aviso. A Rose disse, eu falei com um, mandei por escrito, falei com o outro, foi falando, e além do seu pedestal, não tomou providência, não debateu conosco. E as pessoas que ela citou... desculpa. Não, só para vocês terem uma ideia da época, da gravidade que foi, que na época do mapeamento, eu fiz tudo por escrito, eu fui atrás do Copave, que ele foi delegado aqui em Goiânia, ele me conhecia muito, ele sabia o quanto eu já estava
assim, muitos anos envolvida, os trabalhos que a gente fez em Goiânia, enfim. Ele falou, Rose, faz por escrito, vai atrás do seu sindicato e tudo. Eu fiz por escrito, mandei para a Copave, assinado por mim, pelo auditor que trabalhava comigo. Que aquilo jamais era trabalho de privativo, porque você acompanhar e fazer conformidade vem desde a cobrança. E veja bem, o trabalho do monitoramento está escrito na portaria. Ele é um trabalho, está escrito lá, próximo ao fato gerador, com prevenção de arrecadação. E ele é um trabalho, como é que eu vou usar as palavras? Falar ai, me fugiu a palavra aqui. Ele não é conclusivo. Ele é um trabalho em que você identifica o problema, mas ele não é conclusivo. A gente faz uma representação para mandar para a área de seleção que analise um ponto X. Eu faço uma representação que mando para a área de cobrança que faça tal coisa. A gente não executa nada. A gente aponta gargalos e manda. Gargalos e manda, gargalos e manda. Então, não é um processo executivo. Acho que a natureza preparatória, né, Rose, que você queria dizer. Não, ele não é a palavra preparatória que está na portaria. Depois eu pego. Eu tenho todo esse material, gente. Eu mandei por e-mail. Eu mandei para o Schettino, eu mandei para o menino, para o Alexandre. Alexandre, se você falar assunto monitoramento, ele vai fazer arroz de Goiânia. Por quê? Porque eu enchi tanto o saco. E aí o delegado que estava na Copave à época, ele falou assim, Rose, vai atrás do sindicato, vocês não podem perder isso. Sabe por quê? Porque ele conhecia a pessoa da Comac, que era sindicalista, e que ele não queria analista nenhum. Você entendeu? Então, assim, e a gente perdeu, porque foi um descaso total do nosso sindicato nisso. Rose, assim como nós falamos com... Desculpa. Não, vai. Assim como nós falamos com o Jefferson na segunda, nós vamos precisar bater um papo com você, com o Jefferson e com tantos outros colegas que podem contribuir, que têm conhecimento sobre as áreas de atuação para a gente mudar essa realidade. Há muito ainda a ser feito e, com certeza, há muito a mudar dentro da Receita, nesta relação analista-administração. O Evandro se inscreveu, Evandro? Sim, me inscrevi. Rose, permita chamar assim. Eu trabalho na área de cobrança há muito tempo, sou até supervisor regional aqui da Terceira, e o que eu tenho acompanhado disso que você está falando é porque quando começou a formação da equipe de conformidade, a gestora da equipe era daqui da Terceira Região, ex-chefe da ECAI. E em raios que eu participei, em reuniões com a administração, eu sempre atentava com ela que era impossível uma equipe de conformidade funcionar sem analista. E ela até então me garantia que é claro que a equipe teria analistas, né? E me falou, inclusive, que já tinham vários colegas do Rio de Janeiro, né, que por uma questão de alocação de colegas no processo de regionalização, que já estavam na equipe, né? Mas essa colega que eu estou falando, a auditora, se ela puder fazer para desagregar, para tirar analista, ela vai fazer. Eu só não sei se ela ainda está no comando nacional dessa equipe de conformidade. Até onde eu sei, estaria, né? Eu não participei de toda a RAI, que teve aqui regional, e no dia que eu fui, ela não estava lá e esse assunto não foi tocado. Mas eu vou suscitar esse assunto e vou falar com o superintendente daqui. Era só isso, rapidamente, e depois a gente precisa discutir muito isso. Ótimo, né? Principalmente essa estrutura de DEMAC, que vai confundir com cobrança, que já confunde com ENAC, que já confunde com fiscalização, com tudo isso. Obrigado, era só isso. Obrigada a você. A nossa reunião está parecendo agora já reunião de diretoria executiva, viu? Não é mais reunião de campanha. A nossa abordagem seria outra, mas o depoimento da Rose que... A Rose mudou. Então, vou aproveitar para dizer uma coisa, Mari. Vota em reconstrução com unidade. Nós precisamos mudar esse sindicato, tá? Já passo para o Paulo, antes, se você me permite, já isso queria... Então, já que mudamos um pouco aqui a abordagem que a gente ia dar, e reforçando, Rose, a solução e o problema, né? Porque o problema, inclusive, que nós encontramos está nas mesmas pessoas que você citou aí,
porque mais ou menos nessa época, tinha um colega aqui, que agora inclusive é auditor, o João Jacques, muitos já conhecem, e o João Jacques, um dia conversando com ele, falou, João, ele tinha sido da DEM também, ele falou, cara, o futuro é a conformidade, vamos estudar esse negócio para a gente levar, né, um estudo e tal, para o sindicato, e começamos, o João veio várias vezes para Belo Horizonte, que era do interior, e nós sentamos, pegamos inclusive algumas referências, a gente usou muito do fisco inglês, que era uma referência em conformidade, e estudamos aquele negócio, e quando fomos falar com colegas, chegamos a começar um projeto, né, de que seria a participação do analista na conformidade, porque a gente via exatamente isso, é o lugar natural do analista na conformidade, sem que a Receita abandone a fiscalização, que ela deve continuar, que era um aspecto, inclusive, muito importante que os estudos da Inglaterra, que a experiência inglesa trazia, né, que tinha a conformidade jamais poderia colocar em segundo plano a investigação e a fiscalização, né? Então, a gente falou, gente, está aqui a solução, né? O espaço do analista é a conformidade, sem entrar em conflito direto com esse espaço mais da fiscalização do auditor. Começamos o projeto, avançamos bastante, levamos para as mesmas pessoas, e adivinha o resultado? Acho que eu não preciso dizer, né? Então, dito isso, esse complemento, Paulo, próximo inscrito, por favor, Paulo. Boa tarde, gente. Boa tarde, Paulo. Desculpa aqui, não vou abrir a câmera, porque eu estou numa briga com a internet ruim aqui. Até o vídeo de vocês está sendo pausado pela minha rede aqui. Bom, antes que o Fernando me puxe a orelha, sou Paulo Sérgio, delegado sindical de Belo Horizonte, e candidato ao setor de Finanças e Administração pela chapa Reconstrução com Unidade. Eu estava ouvindo a Rose falar, e eu não sei se é exatamente a mesma atividade, mas eu me lembro de um colega aqui da Sexta que fazia, ele chamava de cobrança, né? Mas não era bem uma cobrança, porque ele fazia algumas verificações, que eu imagino que seja parte desse processo, talvez. E só tinha ele que fazia isso aqui na Sexta Região, apesar de ter tido um projeto para que fosse feito em todas as delegacias e tal. Ninguém se interessou, nem auditor, nem analista na época e tal, e ele começou a fazer isso e só ele fazia. E aí, em alguma mudança de regimento, depois do mapeamento de processo, alguém, acho que foi no último regimento que mudou, se não me engano, ele não podia mais ser o único a fazer, porque foi criada uma equipe para fazer o que ele fazia, e ele é analista, então não podia ser só ele. Aí botaram um auditor, a equipe era ele e o auditor, ele fazia tudo e o auditor era o chefe da equipe. Porque senão não tinha como, né? Então o auditor só estava lá para ser o chefe da equipe. E aí ele se sentiu desmotivado e largou para lá, e hoje está mexendo com outras coisas, né? Esse tipo de coisa é parte de um projeto assim, e que, infelizmente, não é projeto de física e de auditor. Isso é um projeto maior. Isso é um projeto de um grupo dentro da Receita Federal que tem uma visão de futuro para o órgão, né? E que, infelizmente, a gente levar essas demandas para algumas pessoas, né? E eu estou falando isso aqui de uma maneira assim, bem, tentando ser bem, falar sem falar, mas levar isso para algumas pessoas dentro da Receita é a mesma coisa que levar para as pessoas que chefiam esse projeto, porque andam juntos. Então, não ia realmente, de fato, ter efeito nenhum, né? E essa é uma realidade que nós enfrentamos, e por isso que nós temos inimigos nessa eleição que vão além da nossa categoria, né? Mas, em janeiro, nós vamos assumir, retomar o sindicato e vamos mudar o tom
do diálogo com o científico e com a administração, né? Porque, assim, ninguém aqui quer ser igual a gente é acusado, esses porra louca aí, que fica nesse negócio de piquete, de não sei o quê, de coisa do século passado, esquecendo completamente do que os piquetes e os grevistas do século XX, começo do século XXI, conquistaram para os trabalhadores. Não se trata de ser pela administração naquela, né, nesse país é governo, onde eu sou contra, nesse lugar a administração eu sou contra. Não. Eu acho que a gente tem que ter parceria com a administração, a gente tem que defender o órgão, tem que defender o Estado, mas, antes de tudo, nós temos que defender os analistas. Então, assim, não dá para você escolher, né, na hora que você estiver na encruzilhada, você escolher defender a administração e não o analista. E isso vem acontecendo no nosso sindicato, e há muito tempo. Nós estamos ajudando num projeto, e é um projeto que não é ruim só para nós analistas, ele é ruim para a Receita Federal, né? E é possível reverter isso? É um jogo muito pesado, mas nós temos que assumir essa briga, comprar essa... Parece que seu microfone deu problema, Paulo. Acho que a internet dele abandonou. Ou a internet que foi de vez. Mas nesta linha, Mari, se vocês concordam, são 17h30. O Fernando estava inscrito e a gente tem por praxe não passar de 1h30. Fernando, você quer fazer a sua fala e a gente encerra logo depois? Uma fala curta? Consegue? Denise também a Denise também está inscrita. Eu acho que eu consigo falar rápido. O Paulo Sérgio tocou no ponto que me interessava e deu a profundidade de análise que era necessária. Eu só quero lembrar um fato, o Paulo Sérgio também tocou nisso. Essa discussão nós tentamos levá-la dentro da estrutura do sindicato, há coisa de 3 anos atrás. E o sindicato esconde isso, porque ele tem dificuldade de agir de forma estratégica, porque isso nos faz confrontar com certos problemas que foram elencados pelo Paulo Sérgio. E nós não tivemos capacidade ou força, porque nós somos uma estrutura pequena, como o DS, de encaminhar essa discussão, que é uma discussão de fundo, de visão estratégica, de visão de futuro. Os auditores agem estrategicamente já há muito tempo. Eles sabem que essa área da conformidade é uma determinação dos organismos internacionais, a administração tributária dos Estados Unidos age dessa forma há muito tempo, e os fiscais se dirigiram para essa área, porque ali não vai ter automação. Ali é uma atividade perene, a análise de dados, é onde a gente deveria se debruçar. E eles paulatinamente vão nos cerceando. E a gente não consegue enfrentar isso de forma institucional, como sindicato. É isso que nós precisamos mudar. O Paulo Sérgio tocou na profundidade necessária. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Fernando. Eu e Mari. Eu acho que já que nós estamos falando aqui de estudos tão necessários, né, ninguém melhor do que a nossa diretora de assuntos técnicos, a Denise, para encerrar. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, quero agradecer a Rose por ter... Ela entrou na nossa live e ela já tinha falado sobre esse assunto, conformidade, a preocupação que ela tem, fez todo esse relato, e achei importantíssimo ela vir aqui falar para todos vocês, né? Então, quero agradecer a Rose por ter dado seu depoimento no dia que ela falou. Eu falei assim, realmente, a gente já falou nas nossas reuniões, mas o relato dela é de alguém que já trabalha na área, já trabalhou, contou o histórico. Então, importantíssimo para a gente, sabe, já pensar nesses estudos, inclusive, que nós vamos precisar fazer assim que nós entrarmos, né, Fernando falou aqui também, precisa de um projeto de longo prazo para o nosso sindicato, para a carreira, né, para os analistas, e a gente está disposto a fazer isso, junto com o Evandro, junto com toda a diretoria e com os analistas tributários especialistas que nós temos pelo Brasil. Então, todos esses assuntos precisam ser estudados com seriedade pelo sindicato, e é isso que nós vamos fazer, enquanto diretores, na próxima DEM que nós seremos. Então, é a minha esperança também para o nosso cargo, que a gente consiga fazer esse trabalho sério e comprometido, que é o nosso futuro, e a gente depende disso. Obrigada, gente. Obrigada, Denise. Lembrando que o Evandro é a dupla dos estudos técnicos, a Denise, estudos técnicos, e o Evandro, defesa profissional.
Exatamente. Por fim, colegas, vou encerrar, Mari, tá? Ok, vamos lá. Vamos agradecer a participação de todos vocês. Divulgue nosso material, peça voto para a gente, vote na chapa Reconstrução com Unidade, porque nós somos, de fato, a mudança que existe como perspectiva para a carreira. O resto, desculpe a expressão, é a mesma coisa. Perfeito, obrigada, Jailson. E hoje a gente quer encerrar, gente, com um videozinho das mulheres da chapa. Lembrando que nós somos 11 mulheres, metade da chapa, e a gente tem um pequeno vídeo que nos apresenta rapidamente. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Nós somos as mulheres da Reconstrução com Unidade. Somos analistas tributárias, somos metade da categoria. Estamos na base das delegacias sindicais, nas conquistas da Comissão de Mulheres, na articulação política e estratégica. Construímos pontes e parcerias. Criamos laços que amplificam a força e a harmonia do grupo. Acolhemos. Carregamos a experiência de quem faz. Temos a coragem da iniciativa. Na chapa Reconstrução com Unidade, não somos apenas participantes. Lideramos ao lado de homens que compreenderam o poder da diversidade. Somos a força que mobiliza, a inteligência que planeja e as vozes que ecoam as demandas de uma categoria inteira. Na Diretoria Executiva Nacional e nas nossas delegacias sindicais, seguiremos construindo e honrando a história e a luta de analistas tributárias, de trabalhadoras, de sindicalistas. Voto de reconstrução da comunidade. O SINDIC é nosso e vamos reclamá-lo. Perfeito. Obrigada a todos. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Tchau, Boa tarde a todos. Obrigada, Valeu. pessoal. Um grande abraço. Ficou lindo esse vídeo, maravilhoso. Esse vídeo ficou bacana pra Cada caramba. nós estamos nele, Priscila. Um jardim. Valeu, pessoal. O jardim Valeu, tá valeu. incrível. Beijo. Beijo, Priscila. Tchau, tchau. Tchau. Até a semana que vem, voltando às 15 horas na semana que vem. Até lá. Tchau.